naturalmente minimizar a presença de ninguém nesse sentido. Mas como foi sugerido, a pesca artesanal hoje é patrimônio cultural e material registrado na FCC, no livro do Registro dos Saberes. É uma formalização de um tombamento de algo abstrato, muito grosso modo. Se a gente fizer uma fusão pelo fato de a pesca artesanal ser patrimônio cultural, sendo que Laguna, acho que todo mundo tem uma paixão enorme aqui pela cultura da cidade. Acho que isso é inegável, senão ninguém aqui estaria. Imaginem se a gente coloque alguém que não tem um conhecimento mais aprofundado, e eu não digo que alguém dentro do poder público hoje do município tenha também essa detenção desse saber, mas imagine que a gente deixe concentrado essas duas instâncias em alguém que eventualmente, como eu mencionei, sem querer minimizar o know-how das pessoas, mas se eu colocar um representante pescador para cuidar de patrimônio dentro de um espectro amplo, como foi mencionado. Para isso nós temos eleições, né, Márcio? E tem temos requisitos, um titular, né? E suplente. Sim, mas quais seriam... De qualquer forma, a gente passa aí por a pessoa tem que apresentar o portfólio. Sim, mas quais seriam esses requisitos? Se ele for o único representante, tanto da pesca como de patrimônio que está fundido, ou seja, se existe uma fusão, tanto pescador como representante de patrimônio cultural, ele estiver dentro do conselho e for a única apresentação, vamos supor, ele está ali com o portfólio, está tudo formatado adequadamente. Okay, na verdade não é único, a gente tem a Fundação de Cultura. Não, estou falando daquele segmento sendo... Agora, só sendo a questão é só fundir patrimônio com cultura popular? É um exemplo, por isso eu estou só mencionando esse cuidado. Assim, ó, a gente às vezes peca pelo excesso de cuidado, porque na verdade a gente está há 2 anos tendo muito cuidado e a coisa não mudou. Então assim, eu quero dizer que se a gente tem essa rotatividade, isso que determina o que é uma democracia, você ter rotatividade de representantes. Então não está funcionando, daqui 2 anos, nova eleição e toca a ficha, entende? Porque na verdade a gente tem uma setorial de pesca que não está presente, né? Isso é um fato. A cultura popular também não esteve presente em uma reunião, não teve suplência, né? A suplência igualmente é do mesmo grupo. São pessoas que todos nós estamos aprendendo a participar dessa democracia participativa. Então não é uma coisa que já está posta na cidade, né? Como algo que funciona muito bem. Não, Juliana, eu acho que tu tem toda a razão na questão da fusão. Eu não estou tirando a necessidade, mas, por exemplo, eu sugeriria, em vez de a gente juntar patrimônio cultural com pesca, que se juntasse patrimônio cultural, se fosse o caso realmente de trazermos algo que está previsto como competência do poder público, para trazer junto para a arquitetura, que tem muito mais a ver. Ah, sim. Então é esse o ponto. São questões sensíveis. Sim. Que não pode mas aí você não fundiria, né? Porque na verdade você precisa fundir para tirar uma de lá. Você precisa, entende? Não é só trazer uma de lá e junto, por exemplo, mudar o nome da arquitetura para patrimônio cultural. Você precisa fundir. Qual a sua sugestão, aqui, por exemplo? Pesca e arquitetura poderia ser também. Você não coloca dança como cultura popular? Sim, dança com... Por exemplo, dança... Isso é ótimo. Essa é a parte, acho que é mais... Não, acho que é mais dança e teatro, não? Em empresas antigas, eles juntaram, ao invés de ter uma pasta de teatro, dança e música, fizeram uma pasta de artes cênicas. Sim. E nas artes cênicas pega dança, teatro, música, o circo também, que se por um acaso mesmo instalar algum grupo. Então, vamos então, acho que é mais fácil, vamos começar lá em cima, porque essa questão do patrimônio a gente pode... Não quer já colocar, de repente, como sugestão para 2019, a junção da... Já deixa... Então a gente está tendo aqui... tá marcando? O único problema é que, por exemplo, se fundisse agora dança com cultura popular, não tem representante. Tem. Dois? Tem um de cada. Aí o que acontece? Se a gente faz... Aí o que acontece? Tem um problema aí. A gente, por exemplo, não poderia fazer... fazer a sugestão de junção e fazer uma eleição sem essa lei para aprovar. Então, por exemplo, a gente aprova a lei da junção.
E aí a gente Depois tem que fazer... Isso seriam encaminhamentos para uma próxima instalação de reunião. Então não é mais fácil a gente antes fazer o regimento interno e depois fazer a junção? Também, não. Já que o regimento interno tu pode ficar com essas vagas? Não, eu acho que não, Sabrina, pelo seguinte, eu sugiro que o regimento interno a gente trate de uma maneira mais fechada e leve isso porque é um texto extenso, é uma outra lei praticamente, que vai ser instalada através de uma portaria e nesse caso a gente está conversando aqui entre os nossos pares para que a gente inclusive, é uma questão mais participativa de a gente chegar nesse denominador. E tem um ponto que também merece ser ressaltado aqui. Bruno, sobe por favor, até o inciso primeiro. Primeiro? Isso. Aqui, volta. Não, inciso primeiro. Tinha que pegar o artigo primeiro. Não, inciso. É aqui, ó. Secretaria Estadual de Cultura, DR Laguna, um representante. Isso aqui, a DR de Laguna foi extinta ano passado e existe já uma sinalização de que ela vai deixar de existir. Ou seja, o fato de nós extinguirmos ou fundirmos duas setoriais em uma só, que é isso aqui automaticamente vai estar contemplado. Tá. Eu teria uma sugestão para esse caso também, Marcinho. Quero passar a vaga para a Câmara de Vereadores. Inclusive foi recebido hoje um ofício lá na Fundação de Cultura, no meio desse corre-corre. Eu recebi, isso é uma possível alteração porque se torna bastante interessante. Eles solicitaram? Sim. Que ótimo. Fizeram o quê? Então, acho importante. incluir. Depois posso... Porque na verdade, como a Câmara de Vereadores naturalmente vai ser uma das instâncias que vai participar da sanção, ou melhor, da aprovação do Conselho da lei do fundo e da lei do plano, etc. e tal, é importante que eles estejam aqui participando também. Então o que nós vamos fazer a princípio, se eu estou conseguindo captar, a gente vai mudar a lei para poder ter essa junção. É isso o primeiro passo para 2019. E assim reduzir as pessoas para facilitar o quórum. Isso. Tá. Então o primeiro passo para 2019 é o regimento também, né? Só que assim, entre aspas, deliberação não, porque a gente não tem quórum deliberativo aqui hoje, mas seria um possível encaminhamento para a próxima reunião. Seria a gente fazer a sugestão e votar quais seriam as possíveis cadeiras aqui de junção. A gente já sai com essa ideia mais ou menos pronta e leva. E ponto 2. Uma comissão menor, de 2 a 3 pessoas, que possam trocar e-mails entre si. Elas preparam isso tudo do regimento interno em pontos muito específicos para não se tornar tão cansativo como se fosse uma leitura dessa lei completa aqui. A gente vai levar para o Conselho, né? Ou melhor, essa comissão. Essa comissão já existe, né? Tá. E a partir disso, a gente leva... A gente debate de pontos-chave, simplesmente. Já vota, e vota a prova para quê? Para que posteriormente, com esse regimento interno, a gente consiga fazer o quê? Aí, hoje o Bruno e a Juliana, até para a gente inclusive descentralizar, a gente apontou eles como os organizadores interinos desse processo, né? Mas isso se esgotaria quando? Com a aprovação do regimento interno e com a eleição do presidente e vice. Isso. Tá? Isso. Basicamente. Então, o mais urgente, assim, a gente está caminhando ainda, começando a engatinhar. Eu acho que para a gente não se perder, vamos então focar aqui nos setoriais do poder da sociedade civil e depois a gente vê quantas fusões a gente vai fazer para ver depois quanto vai ter que suprimir do poder público para ficar paritário. São 5. Pessoal. Tá, então aqui. Posso? Bom, acho que todo mundo poderia pedir a palavra para dar suas sugestões. Eu coloquei minha opinião ali, queria justificar o porquê daqueles 10 cadeiras que ficariam. Seria a fusão de artes visuais e audiovisual e cinema, né? A gente já propôs isso. Artesanato ficaria como está, música também, teatro... Então aqui, audiovisual e cinema, artes visuais e... Teatro junto com dança, daí
folclore e cultura popular, sinceramente, eu gostaria de fazer a fusão, mas assim, ó, em respeito à última reunião que a gente teve um representante que veio lá do Ribeirão para se inscrever, ele não pôde se inscrever porque ele só precisava imprimir uma foto que comprovava, né, a inscrição dele, e o conselheiro titular do folclore estava presente, lá na casa da Lindinho, Laércio. Ele falou que reconhecia o trabalho dele, entende? Por mim, eu aceitaria a inscrição dele, hoje ele estaria aqui eleito e estaria fechada essa vaga. Por mim também. Mas alguém da comissão não aceitou, né, o fato de ele não estar com a documentação nada impresso. Mas ele tinha no celular. A fundação poderia pegar, na boa vontade, ó, como eu já vi lá em Bituba acontecer isso, já participei de processo eleitoral lá, quando a pessoa não tinha alguma coisa, precisava tirar uma cópia, o pessoal ajuda. Bruno, né? Isso eu acho que não convém agora. Não, então, mas acho que naquele momento faltou um pouquinho de boa vontade de pegar, vamos lá imprimir tua foto, vamos fechar aqui tua inscrição para a gente resolver isso aqui hoje. Então hoje eles não estão aqui, porque desacreditaram do processo. Exato. Nenhum dos dois. Então acredito que, claro, sabe, saíram com certeza muito decepcionados, seria a palavra, com o que aconteceu. Não, todo mundo saiu, enfim, não vem ao caso. Pode juntar ou não pode? Não, é o caso. A gente pode, mas eu acho que em questão de respeito ao que aconteceu, acho que a gente, por enquanto, deixaria aqui e encaminharia um novo convite para eles voltarem ano que vem para participarem, porque eu acho que como no final do ano a gente tinha programado para fazer no dia 5, passamos para o dia 12, né, a pedido do Márcio, essa reunião. Então, a minha justificativa seria de consultá-los para ver se realmente ainda estão afim, o que houve. Bruno, eles vão ser convocados para a próxima reunião, essa sugestão aqui não foi votada ainda? Sim, eu sei que isso não. vem muito ao caso, porque é por causa desse tipo de coisa que as coisas não estão acontecendo. Sim, então sim. É importante pôr sim. Eu acho que é alguém que poderia ter numa cadeira, seria o quórum de hoje. É uma pessoa que falta, é uma pessoa que não está aí, existe um motivo para isso. Sim. Tá, se dar continuidade ali. Daí Carnaval já tem representatividade, Afro-Brasileira também, diversidade ok, literatura. É a questão que faltou ali, arquitetura, hoje a gente tem o Guilherme como representante, mas a arquitetura aqui, a maior abrangência no nosso município nessa questão é o patrimônio cultural, né, que representa a arquitetura. Então ela entra na cadeira de patrimônio cultural, assim como a pesca artesanal, ao meu ver, como patrimônio material. E nós já temos IFAM, Fundação, o DESC, pessoas com esse conhecimento de patrimônio cultural no poder público. E em todos os outros conselhos eu vejo patrimônio cultural com representatividade da sociedade civil. Eu ainda não vi nenhum conselho sem representatividade da sociedade civil quanto ao patrimônio cultural. Sempre tem. Então, e aqui, por que a gente não daria voz para a sociedade civil em relação ao patrimônio cultural? Se a gente tem o maior acervo, né, de patrimônio cultural do sul do Brasil com relação a esse centro histórico que é tombado, né? Então acho que é o momento de dar voz para a sociedade civil falar de patrimônio cultural no conselho. E aqui entraria o quê? Certo? Aí entraria o que ali no patrimônio? Arquitetura e pesca. Então ficaríamos com 10. Se não houver representantes do folclore, a gente funde e ficaríamos com 9. Esse patrimônio cultural, desculpa, você entende que patrimônio é o edificado ou é o... São os dois. O Conselho Estadual até dividiu a cadeira em patrimônio imaterial e cultural. Existem essas duas cadeiras. Patrimônio imaterial e material. Imaterial, tá? Eles dividiram assim. São fóruns setoriais separados, né? Então a gente poderia ficar com, não sei, patrimônio imaterial com o poder público e material com a sociedade civil, poderia ser feito algo. Não, eu acho que tem que ficar patrimônio cultural e depois ali faz esses fóruns de material. Tá, mas se você pensou aqui em Laguna, no município de Laguna, quem que poderia representar essa cadeira de patrimônio cultural? Um estudante que pegar o décimo, que faça pesquisa em relação a isso, ele poderia estar representando um arquiteto da coisa. Patrimônio, que a utilização do termo patrimônio acaba sendo para aquele bem que é reconhecido oficialmente. Sim. E aí, quando você fala patrimônio cultural, que poderia até colocar ali municipal, né? Patrimônio é só o que é reconhecido pelo IFAM? É utilizado, pelo menos para o IFAM, é utilizado dessa forma esse termo, né? Senão... Não sei, pelo que eu li, na verdade, ele pode passar pelo processo de reconhecimento do IFAM.
mas são os saberes, são as práticas, nem tudo é isso que eu só queria saber, como é que a gente vai trabalhar esse tema aqui dentro da sociedade civil? Na verdade, pelo que eu li da cartilha do IFAM sobre aquela cartilha de participação para educação patrimonial, diz que patrimônio cultural são os bens culturais, podem ser materiais e imateriais. Não são necessariamente os que são registrados pelo IFAM ou tombados. Sim. Registro é para imaterial, o tombamento é para edificações. Então, são saberes, práticas, celebrações, objetos e tantas coisas. Né? Enfim. Vamos. Pro IFAM, é só aquilo que o IFAM reconhece. Mas eu acho que fica equilibrado ali. Se lá em cima no poder público vai ter essa visão. E pode ser moderno. Na sociedade civil, uma estudante da arquitetura que tem demandas. Eu só queria trazer também mais uma coisa. Apesar de aqui algumas sugestões serem realizadas, no dia da reunião em que houver instalação de quórum, essas deliberações elas não vão ser válidas exclusivamente. Sim, a gente vai apresentar de novo. Vai ser apresentado novamente, inclusive para que outras pessoas possam apresentar novas. Eu acho que tem que sair daqui a sugestão do fórum ser publicizada para as pessoas entenderem que essa fusão vai ocorrer, se ninguém participar. Se ninguém se manifestar. Então acho que hoje a gente tem que sair daqui com uma sugestão do primeiro Fórum Integrado de Cultura de Laguna, para ser publicizado e ano que vem marcar uma reunião para ser aprovado e encaminhada a alteração da lei. Eu acho que as pessoas que são das setoriais específicas que a gente está fazendo sugestões, que vocês se pronunciem. Por exemplo, sugestão de artes visuais e audiovisual. Então nós temos os representantes aí. O que vocês pensam dessa sugestão? O titular da arquitetura também poderia. Para mim, o que importa é da celeridade. Eu acho que eu vou participar de qualquer forma. Se eu sou titular, suplente, eu acho que a gente tem que, de fato, parar com essa preocupação na forma da coisa e dar fluidez. Senão a gente vai ficar sempre preso a detalhes que não fazem. O Guilherme poderia ser o representante do patrimônio cultural também. Então, se o contrato é construído mais enxuto, é muito mais fácil ter cor para ter totalmente. Mas e uma coisa no questionamento. No caso das artes visuais, a gente tem um suplente. Se a gente houvesse uma junção, quem é que ficaria com a cadeira de... A gente tem que fazer um novo processo. Fazer um novo processo. A gente tem que fazer um novo processo. Agora, se a gente faz a sugestão de mudança de lei e, paralelo, a gente consegue fazer um regimento menos burocrático para a eleição, a gente faz uma... Isso resolve mais rápido? A gente resolve isso mais rápido. A gente faz uma eleição, um fórum setorial, junta ali, as pessoas se candidatam, beleza, deu. Só tem outro ponto, Elis, a posse desse conciliatório também sendo pequeno. Então, eu acho que a gente tem que colocar, inclusive, no regimento que, como nós não temos o conselho, as etapas do conselho concluídas, a gente vai ter que pensar nessa... Fazer uma recondução por mais um ano, pelo menos? Não sei, porque a gente não tem nenhum presidente, efetivamente a gente não tem um conselho conselho nunca foi efetivado, na verdade. Quando ele foi estruturado, acho que tem que começar a valer os 2 anos. Porque a gente nunca teve uma reunião oficial, a gente nunca teve a primeira reunião ordinária. A gente, fomos eleitos junto, eu acompanho muito o Conselho de Itajaí. Eles estão esse ano, acho que na 25ª reunião. E a gente não fez a primeira. Sombrio, que é desse tamanhozinho assim, ó. Ele é tudo organizado. Sim, conheço o pessoal de lá também. Eu fiquei apavorada, fiquei assim, ó, como? Como que vocês estão tão adiantados? É que a população participa lá tem um grupo bem ativos nessa questão cultural. Sim, todo mundo quer que aconteça, tanto do civil como Eles têm um grupo de dança lá, que tem um ponto de cultura, então eles articulam bastante. Então vamos aqui pelas etapas. Artes visuais e audiovisual é uma sugestão válida. Alguém tem algum impedimento?
Artes visuais e audiovisual, tudo bem, né? Qual que tem os dois ali? Titular suplente. Artes visuais tem titular e suplente. O titular é o Bruno, o suplente é o Felipe. Aí vai ter que fazer uma nova eleição desses dois e vai tirar uma pessoa. Pode ter uma sugestão semelhante a essa. Essa tem dificuldade de trazer pessoas, tirar pessoas que querem participar. Mas você já tem. Aí uma dessas pessoas pode ir para outra que não tem. Posso dar uma sugestão diferente, mas muito próxima disso? Oi? Ela poder mudar o tutorial dela? Se ela se só... Mas Não, ela vai participar só se não como conselheira. Eu sugeria que aqui está com um formato novo, né? Já com 10 cadeiras. Eu preferia não estar como mais conselheiro. artes visuais, audiovisual, cinema e design. Arquitetura. Cadê? Tá, audiovisual. É porque hoje a arquitetura e o urbanismo estão junto com o design, né? Sim. A cadeira de design seria suprimida, porque acho que teve alguma inscrição no design. Teatro tem o... Então, nunca houve, então a gente suprime. Teatro, a gente tem... Não, mas faz uma... Ou seja, então, considera ela contemplada por artes visuais. Falta suplente. Sim. E música também? Tem. Mas Mas também nunca... Eles fazem Pois é, não dá pra juntar. Eu acho arte. que ali seria uma. Se tu junta música também com teatro e dança, faz uma de artes cênicas, que aí entra todas essas. Isso. E tu tem de todo, reduz menos. Sim, mas assim, vamos por etapas. A gente tá lá em cima. Por exemplo, vamos começar ali, porque senão a gente vai ficar falando de todas e não vai concluir nenhuma. Vamos lá. Artes visuais. Poderia fundir com alguma outra? Qual? Artes visuais tem suplente... Então, eu acho suplente. Eu pensava que tinha que juntar aquelas que não tem. Não tem. Tá. Independente de se percebe mil Não, tem que ter uma pequena relação. A gente não pode fundir setoriais que não tem nada a ver com uma com a outra. A música, a dança e o teatro. Junta esses três. Que a música só tem um, o teatro você sabe o que vai acontecer e a dança só tem um, não é isso? Não, a música está completa, mas eles não participam. Mas então, não tem, aí junta os três. Tá, a sugestão é então juntar daqueles que estão faltando também, Por pertinente. acaso, não tem como ter um primeiro, um segundo suplente, esses já estão moderados, ficar como lista de espera? Eu acho que podia ter um bom senso também. Em vez de ter uma nova eleição, fazer esse consenso. Gente, as pessoas que já ocupam as cadeiras. Não vai tirar, mas isso tem que estar em regimento. Se a gente consegue colocar isso no regimento, aí se faz o consenso, entendeu? Gente, eu posso fazer um apontamento? A gente não consegue, a gente está andando em torno do próprio rabo em cima disso aqui. Eu acho que essa reunião que não é uma reunião que está indo por falta de quórum instalado, a gente vai precisar redebater isso aí. E eu acho que cada um que está aqui hoje, para a próxima reunião, poderia pegar esses 13 pontos que estão na lei e fazer um brincar de ligue, sabe? Não, acho que a gente pode vamos seguir essa fusão. É porque a gente Aí a próxima vai ser para discutir não isso. deve, não. a gente está aqui. É que a gente, assim, de todo modo, a gente vai precisar quem realmente quer está discutir. aqui. Eu acho que a gente... Não, a gente tem que encaminhar uma sugestão hoje. Não é possível a gente sair daqui hoje sem nada, gente. Desculpa, mas não tem como. Então, audiovisual que não tem suplente, é isso? Audiovisual e cinema não tem suplente. Vamos então partir daqueles que não tem suplente. Audiovisual não tem suplente. Poderia fundir... Arquitetura não tem suplente. Como? Só que aí que tá, a Sabrina falou sobre essa questão de fundir, vocês sugeriram fundir aqueles que estão com vacância. Acontece que a gente também tem que ter a aproximação das áreas, entendeu? Aí você não pode pegar audiovisual e fundir com uma coisa que tem nada a ver. Então, a gente necessariamente vai ter que fazer essas aproximações, né, para reduzir. Artes visuais e audiovisual, eles podem trabalhar junto. Por quê? Eu não preciso. O que a gente teve um curso de formação, o que ela falou foi importante. O representante, ele deve representar, o representante de uma setorial, ele tem que estar articulado com o coletivo. Então, se você não é um representante sozinho de ninguém, entende? Por exemplo, você não precisa ser o titular suplente, mas você pode estar junto, como o Guilherme falou, estar junto da setorial, decidir junto com a setorial, entende? Por exemplo, na setorial de cultura afro-brasileira, o Fabrício é um cara super participativo, só que ele não é nem titular nem suplente. Mas quando nós fazemos as reuniões, ele está lá sempre, ele participa, a gente encaminha, a gente faz coisas juntos, entendeu? Então isso que é importante.
a gente tem que fazer com que esses fóruns setoriais aconteçam. Que aí é a responsabilidade do titular e do suplente e das pessoas que estejam a fim da causa. Entendeu? Enfim, isso pode ser um acordo de cavalheiros também. Então, audiovisual com artes visuais. Ok? Fechou. Depois, a outra sugestão. Artesanato, a gente tem uma boa representação e um número de pessoas que participam, até em função da feira, até porque já estão mais organizados. Acho que a gente mantém artesanato. Música. Nós temos muitos músicos na cidade, mas temos 2 representantes titulares suplentes que nunca aparecem nas reuniões. E se resolveria isso com um regimento interno e uma expulsão ou abertura da vaga dele? Por exemplo, no regimento interno, a gente quer prever que, a gente vai sugerir, né? 3 faltas dentro do setorial e pronto. É fora. Entendeu? E aí a gente precisa achar um mecanismo dessas substituições ser uma coisa mais fácil, ser mais prático, entendeu? Essa nova eleição, a pessoa não faltou, beleza. Como é que a gente vai substituir? Para que seja menos burocratizado. Certo. Então, sugestão então. Eu acho que a gente... teatro e dança. Música, teatro e dança, bastante coisa, né? Vocês acham que tudo isso? Acho que dá para juntar. Eu acho que dá para juntar. Tem tudo a ver, uma complementação. Né? Sim. Acho que a gente... Até porque assim... Até para ver se eles aparecem, né? Ver isso daí, o que vão fazer, então vamos lá, né? Até porque assim, o importante depois, além de ter que ter disponibilidade para participar das reuniões do conselho de maneira voluntária, né? Tem que ter tempo, disposição e estar afim, também tem que ter disposição para organizar os fóruns setoriais. Entende? Então, se a gente tem aí um representante, por exemplo, uma pessoa da dança ou da música ou do teatro, seja um suplente ou titular, né? Por exemplo, eu e o Bruno, a gente como é presidente interino e eu sou a vice, mas a gente trabalha juntos. Tudo que a gente decide foi de maneira colaborativa. Então, passa por mim, passa por ele. Então é assim que pode ser, né? Uma gestão mais horizontal das setoriais, inclusive. O folclore vai ficar em espera, por enquanto. Folclore e cultura popular. Eu acho que a gente então o folclore fica em espera. Fica mais, a gente pode fazer sugestões, não pode botar, por exemplo, folclore, cultura popular e pesca, ou você colocou patrimônio cultural, entraria arquitetura e... Arquitetura e pesca artesanal entraria no patrimônio cultural. Tá, tudo bem, então, sim. Em vez de colocar cultura popular no patrimônio cultural, a gente vai deixar em aberto, caso ninguém apareça, pode ser que não apareçam também, de novo, nas próximas reuniões, e a gente vê se mantém ou não. Não, no dia que a próxima reunião que tiver para a gente decidir isso aí, para levar as sugestões, se eles já não tiverem, a gente já coloca para o grande grupo se querem juntar, a gente já... Vamos esperar 1, 2, 3 reuniões. Não, sim. Né? Sim, senão eles vão... Depois, carnaval tem titular e suplente, participantes. A gente também está com uma lista das setoriais das presenças, né? Que não está vindo. Então, o que a gente está falando também é com base nisso. Porque essa reunião já vem acontecendo e tem aquele pequeno grupo que está sempre presente e tem aqueles que estão sempre ausentes. Diversidade. Literatura. Diversidade, né? Representante. Como que está a setorial? O que tu acha? Que mantém? Permanece? Tá, pessoal. Eu já disse para eles que a gente ia ficar um pouco mais 18. Falei que eu tinha falado. Imagina, uma reunião de literatura, o pessoal tem livro? Literatura é a Suyan e o São Márcio. A Suyan, ela está viajando, mas eles sempre participam. Ou ela ou o São Márcio sempre participam. Ninguém pode referir. Acho que ela está trabalhando hoje. Mas assim, eles sempre participam. E outra, eles têm também o Carrossel das Letras, eles têm. Né? Tem agora a Academia Launense de Leite, né? Foi criada agora. Então, de uma maneira, é um setor que já tem uma instância de organização. São alguns grupos, tá? Eu acho que por hora. O design aqui. Tá, aqui. Depois aqui. Literatura e depois patrimônio cultural. Bruno, o que entraria no patrimônio cultural? Pesca e arquitetura? Tá, e a gente vai
dar uma estudada nessa questão que ele colocou sobre o que é considerado patrimônio cultural. Eu tenho uma visão, ela como o IFAM está falando que o IFAM reconhece de uma maneira daqui na Constituição, tá? Então fechei. Mas ele fala que constitui patrimônio cultural, os bens materiais e tal. E aí diz que a proteção desse patrimônio é feita através de inventários, tombamentos, registros, etc. Sim. Então, para você preservar esse patrimônio, você tem que usar um instrumento legal. Entendeu? Sim, mas primeiro, eu já vi essa lei, primeiro fala o que é patrimônio, depois diz, para preservar, você tem instrumento legal, que tem que ser registrado ou tombado. Mas não necessariamente o patrimônio cultural só é se for registrado. Não, mas é que aí você só vai conseguir recursos, vamos dizer assim, para você fazer a preservação desse patrimônio se ele tiver algum desses instrumentos legais, é isso que eu quero dizer. Sim. Só que também é uma questão assim, inclusive para se trabalhar, né? O que é o patrimônio, esses inventários participativos, criar lei municipal, porque você pode ter uma lei municipal que a gente não tem ainda. Não consigo fazer uma defesa dessa nesse site que tem no... Sim, e o Conselho vai poder também estar atuando em registro de patrimônios culturais que não são reconhecidos. Eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, lá no Mar Grosso tem uma casa na descida do morro que o governador Colombo Salles construiu. Então tem um valor cultural, né? Aqui no Campo de Fora também tem uma casa que ele construiu, está fora do tombamento, então não tem uma proteção real para ela ficar de pé, está quase caindo ali a casa já. Certo, então esse grupo ele pode estimular... Pode propor a proteção de bens que não estão protegidos. Certo. E a sociedade civil às vezes tem esse conhecimento e pode estar passando para a gente também. A gente pode também trabalhar, fazer curso de formação sobre o que é patrimônio, o que é o inventário participativo, né? O que são essas maneiras de registro, tombamento, tudo isso. Tem que criar lei municipal de patrimônio imaterial, não tem nem de material, tem material. Imaterial também para defasar. O material tem? Patrimônio material tem? Tem a lei do tombamento. Tem a lei do tombamento municipal? Tem a lei do tombamento municipal. Tem. É possível ter uma lei do patrimônio material. Então, por exemplo, se você tem um festejo, uma procissão, ou enfim, tudo isso pode ser registrado, ter um livro municipal, um livro de registro de patrimônio municipal. Tem o estadual, enfim. São instâncias. A gente pode criar isso. Nesse artigo 216 da Constituição tem uma partezinha que as pessoas não leem, que é com o apoio da comunidade. Isso. Então esse com o apoio da comunidade poderia ser o número 9 ali. Patrimônio cultural. Patrimônio cultural. Inclusive, até sensibilizei pela tua fala em relação ao arte popular. Mas quando eu mostrei aqui para ela, eu já queria fundir o arte popular com patrimônio cultural. E em virtude dessa coisa de não ter as pessoas, já que tem. Né, eu também sugiro. Não estão aparecendo, a gente inclui. É lógico que a pessoa que estiver como representante desse setorial, a gente pode criar inclusive um textinho. O que é esse setorial? O que ela representa? Cultura popular, pesca, arquitetura, blá 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 blá. Porque essa pessoa, na hora de fazer reuniões das setoriais, tem que chamar todo mundo. Tem que chamar, entendeu? Tem que chamar esses setores. Pode colocar patrimônio cultural, explicar ali, colocar. Porque o importante é ter os fóruns. E nos fóruns que cada grupo vai trazer suas demandas. O que eu quero para o plano de cultura? O que eu quero para o plano de cultura decenal? O que eu quero na minha área para 10 anos no município? Como é que eu vejo o município daqui a 10 anos em relação à pesca, em relação à arquitetura? Enfim, basicamente as setoriais funcionam para a gente criar esse plano para depois a gente acompanhar se está sendo feito ou não. É bastante coisa. Mas também não adianta você ter um representante da pesca e não ter reunião. Ter por exemplo, tem um representante da cultura popular, mas na hora que faz a setorial, ninguém aparece. Vocês têm que ter no mínimo 5 pessoas para o fórum ser ativado. Então não adianta a gente deixar ali, daí depois não acontece. Mas o fórum, tem o titular e o suplente, mas ninguém. Então não tem representantes para que a política pública alcance esse segmento na cidade. E ele não participa. E ficou então aqui sugestão verificar patrimônio, o folclore, né? Se vai ter ou não. Tá, o que é importante agora que eu queria falar para vocês?
É o primeiro ano, a primeira gestão do Conselho de Cultura. A cidade está aprendendo a fazer isso. O mais importante nessa mudança, inclusive de governo federal, é que a gente consiga minimamente ter essas instâncias legais instituídas, que é o Conselho com o regimento, com a lei do fundo, que pode mudar o governo, mas beleza, a gente tem uma lei do fundo, e o plano de cultura. Se a gente não conseguir fazer o plano, bem, a gente vai tentar, mas pelo menos a lei do fundo e tentar fazer a lei do plano. Depois, a gente consegue, nas novas gestões, com os novos conselheiros, alterar a lei, beleza. De repente a cidade mudou. A cidade virou um polo cultural, com muitos produtores culturais. Essa lei pode ser alterada novamente. A gente pode incluir novas setoriais, desde que tenha demanda da sociedade. Mas, minimamente, a gente está assim, desbravando a coisa. A gente precisa criar os mecanismos legais. E isso é o mais importante. Então, entendeu? Sim. Basicamente, a gente não sabe o que vai ser o ano que vem, se vai ter link, se vai ter isso, a gente não sabe. Então, vai ter. A gente está nessa. Então, o mais importante é um movimento de resistência também, de fazer com que isso vire política pública, esteja instituído legalmente. O resto, se a gente consegue isso, o resto é lucro. Entendeu? O mais importante é isso. O resto é o que vier, o que a gente vai aprender. Conforme no processo, a gente vai aprendendo a melhorar. Tá, todos aprovam essa sugestão de encaminhamento aqui do fórum para a gente publicitar essas fusões? Pode mesmo podia enxugar mais ainda. Não, sim, eu concordo na questão até do folclore ali, cultura popular poderia ser, mas... Aí vai ficar, se o folclore... Vai ficar 8. Vai ficar 8. Fica bem chulo. Com 9 a meia vai ter que ser 5, não dá para fazer 4,5, então o ideal seria ter 8 para poder, daí metade é 4, tu reduz também a impossibilidade de quórum. Mas seria legal ter o número par. Não, porque o quórum precisa de 50% mais isso. Então. Vai precisar de 5 igual, ainda é melhor que 9. Então deixa 9. Vai precisar de 10 pessoas para ter reunião. Daí, fica assim. Se não fica 8, fica 9. Você vê que enxuga e ainda você vai... 13. Oi? 13. Daí hoje precisa de 14. Precisa de 13. 13. 28, são 13, 26. São 26. São 26. 26, precisa de 14. De 14. Gente, já com... E aí, pouquinho já já que tá ajusta também na sociedade governamental. No poder público. Aí acho que a gente não precisa sugerir, deixar o governo decidir essa questão também. Não sei se acho que não cabe a gente essa questão. Né? Mas de qualquer forma, eu quis colocar essa questão do patrimônio. Não sei se vão manter o patrimônio lá no poder público, até porque tem a fundação que responde pelo patrimônio, a própria fundação, mas de qualquer forma eles vão ter que pensar em um melhor jeito para ficar paritário. Enfim, são boas sugestões e aí a gente fica em aberto, a gente fica para conversar na próxima reunião a questão da cultura popular e folclore. Se eles aparecem, querem, desejam. Eu conversei com o professor Laércio em outro momento e ele falou que também apoia a fusão com o patrimônio. Enfim, mas é importante que ele esteja presente para falar sobre. Né? Vamos ver o que mais para hoje, porque a gente tinha mais o que fazer, né? Tá, sobre a lei, questão, vamos pontuar ali as outras alterações, a Réa sugeriu que a gente colocasse ali como instrumentos ali. A gente tem lá no artigo 33. Tá, só um pouquinho. Na mudança de lei, a gente pode fazer a sugestão das setoriais e do poder público também, alterar isso, como também alterar qualquer item da lei. Então, como a gente não vai fazer essa votação de hoje, né, em função do quórum, vocês podem dar uma olhadinha na lei em casa, pode mandar, e vocês também podem estudar um pouco, sugerir coisas depois, tá? Então, o Bruno agora vai fazer alguns itens que a gente elegeu como importante para alterar. Aqui, fórum... É que os fóruns setoriais que a gente hoje representa artes visuais. Eu faço uma reunião lá com eles, mas a gente, na lei,
a gente não é uma instância de deliberação, pactuação e articulação. Então, se a gente faz uma eleição, não dá para a gente fazer uma eleição, por exemplo, deliberar a eleição de um suplente, caso seja necessário, no fórum setorial. A gente tem que levar para a plenária do conselho. Então, a gente, colocando ali os fóruns como instância de articulação, pactuação e deliberação, a gente só homologa no conselho essas alterações feitas lá. Então, foi uma sugestão da REA, na oficina de capacitação, a gente incluir os fóruns setoriais aqui nessa instância, tá? Eu vou deixar aqui em amarelo. Na lei nacional não tem? Ou foi... Isso aqui às vezes faltou, de repente. É que enfim, com o andar da carruagem, o pessoal vai se adequando com a necessidade. Então, isso é um modelo padrão, o pessoal vai alterando de acordo com a necessidade, né? Mas então, eu não lembro se tem no modelo nacional. Não, o modelo não tem. Mas isso é uma coisa que ela sugeriu, que já foi feita em outros conselhos, que ela já viu essa alteração, então foi uma sugestão dela. Inclusive, eu tenho toda a gravação da capacitação, depois a gente pode estar, quem quiser, a gente pode estar disponibilizando. Está no YouTube já, a gravação, tá? Dessa oficina, e ela menciona essa questão. Alguém acha que teria, enfim, já está ali a conferência, né, e o conselho, né? Então, acho que não há necessidade de mais outros. Que é isso, instância de articulação, pactuação e deliberação. Conselho. Que está ali, pactuação? Conselho, conferência e fóruns. Conferência. Mas deliberação, articulação, pactuação. Tá. E consulta. A gente, por exemplo, consulta... É isso. Entra ali também? Então, a outra alteração seria essa que a gente já fez, as setoriais, que a gente sugeriu agora. Tá? Aí tem outra questão que é lá no parágrafo, a gente está aqui na lei. Mentira. O artigo 33, que fala do conselho, tem aqui, ó. Nenhum. É o parágrafo 3º, ali, ó. Nenhum membro do representante da sociedade civil, titular ou suplente, poderá deter cargo de comissão ou função de confiança vinculado ao Poder Executivo do município. Então, a gente queria acrescentar aqui, caso um conselheiro da sociedade civil seja empossado em um cargo comissionado, automaticamente ele é excluído do conselho. Porque foi o que aconteceu com a pesca artesanal. A Cida foi contratada pela prefeitura em fevereiro, mas ela não fez uma comunicação, né, dizendo, e ficou nessa questão de falta de... Ela não poderia mais estar participando, porque isso aqui está escrito na lei. Ô Bruno, como é que a gente faz para daí oficializar isso? Não acontecer mais isso e ser uma coisa mais prática para a gente, agora a gente tem que pegar a assistência dela, dizendo que ela quis sair, mas enfim, eu acho que para não acontecer isso novamente, a sugestão seria incluir aqui algo relacionado a isso. Mas aí a gente pega a portaria dela, a portaria de... Porque a gente sabe que ela está na pesca, mas como que a gente sabe oficialmente? A gente pega a portaria de contratação dela, por exemplo, eu sei que ela está na pesca, eu pego lá a portaria e trago para o conselho e deu. Não traz para o conselho. Tá, pode. Sim? Você foi exonerado. O quê? Sim, ela foi, mas ela passou muitos meses sem comunicação. Sem comunicar ao conselho. Ela é compatibilidade, isso é natural. E como que a gente faz? Coloca como cargo público, não coloca como cargo comissionado. Cargo público. Tá. Mas, Márcio, você que é do direito, como é que a gente faz, por exemplo, para incluir que se torna automaticamente, mas esse automático é mediante alguma comprovação? Não, diário oficial, da nomeação Diário oficial, é isso que eu estou falando. Oficial, a gente traz a nomeação, a portaria, a nomeação diário oficial e deu, pronto. A gente inclui, por exemplo, soube que é tal pessoa aqui, tá? Alguém a gente vai consultar o jurídico, então, prefeitura ou algum, para trabalhar essa questão, mas vocês concordam? Não necessidade, no sentido mais simples, acontece em qualquer conselho, cargo da sociedade civil não pode ser ocupado por membro que... Não pode. Não, é o que já está ali, sim. Já está, mas... Isso pode estar constando, inclusive, no próprio regimento interno, uma cláusula seguinte, a a gente pode acrescentar uma pontuação do seguinte, vamos supor que exista um artigo tal,
serão excluídos do cargo de conselheiro da sociedade civil. Inciso primeiro, aquele conselheiro civil que assumir um cargo público, alguma coisa assim, Executivo, legislativo e tal. Não precisa incluir ali? A gente pode botar no regimento, sim. Vai ficar mais difícil, mais difícil de passar. Tá bom. A gente coloca no regimento. Mas assim, tanto o CDM... É que o regimento vai ser aprovado. O próprio CDM existe, eles já fazem uma menção de incompatibilidade da atividade de... Por exemplo, eu recordo que no início, sem conhecer muito bem como funcionava o Conselho de Desenvolvimento do município, eu, como Fundação Lagoense de Cultura, o Mirador como representante da Fundação Lagoense de Cultura, busquei ser um representante da sociedade civil no âmbito do patrimônio. E o meu argumento era de que a Fundação era uma administração descentralizada, por ser uma autarquia fundacional. E isso não colou. Certo. Ingenuidade, natural. Não, enfim. Mas você acha que a gente coloca ali